conversar basicamente sobre quais são os fundamentos da hermenêutica, e a gente tirou algumas conclusões aqui. Quer dizer, nós começamos fazendo uma análise dos tipos de leitura e tipos de aproximações que a gente pode ter das escrituras, né? E a gente começou com algumas perguntas, né? O que é hermenêutica, o que é teologia, o que é teologia sistemática, diferença entre a hermenêutica e a teologia, a doutrina, dogma, credo, confissão, teologia escolástica, teologia dogmática e teologia filosófica. Tudo isso a gente vai rever no decorrer do estudo, quando a gente der um panorama geral da história da interpretação bíblica. A gente vai entender como é que esse processo aconteceu. Mas assim, para a gente fazer só uma experiência, vocês têm algum método de estudar a Bíblia? Como é que vocês fazem? Por exemplo, quem aqui já é pastor? Ou já é pregador? Ou já pregou? Ou é professor de escola dominical? Ou já foi? Você já foi professor? Bom, normalmente o professor ele tem um roteiro a seguir. Ou era você quem preparava as aulas? Não, tinha uma revista. Que tipo de leitura você consideraria esse tipo de leitura? Usando uma revista, a revista vai trazer alguns textos e você vai verificar naqueles textos o que a revista está dizendo. Então a revista te direciona na leitura do texto. Que tipo de leitura você chamaria essa? Se você se lembra, porque como a gente falou disso poucas vezes, não é tão simples de lembrar, né? Uma leitura reflexiva. Ok. É uma leitura dirigida. Não é uma leitura espontânea, no sentido de que você tem um roteiro a seguir, porque a revista tem uma lição a ser dada. As boas revistas, inclusive, trazem assim, objetivo desta lição, que o aluno entenda e tal. Ao final da lição, o que a revista está te propondo é que o aluno compreenda certas verdades, que ela já mais ou menos resume no objetivo geral, ou nos objetivos específicos, ou nos objetivos, hoje fala-se muito em objetivos atitudinais, quer dizer, mudança de atitude. Aliás, a gente costuma usar um termo, a gente usa muito isso em ensino, a gente chama de pedagogia. Pedagogia seria, tecnicamente, a técnica usada para ensinar e a filosofia que norteia o ensino, né? Mas hoje, principalmente nas escolas que estão, nas escolas que estão trabalhando com adultos, não se fala mais de pedagogia. E pedagogia vem de paidos, significa criança. E gogia vem de ago. Paidos é aqui. Ago significa conduzir. Então nós estamos usando meios de conduzir crianças para adultos. Hoje fala-se muito de andragogia, que é a condução de adultos. Andra é homem, né? A condução de adultos no ensino. Quando você ensina para criança, você usa o método. Nem sempre os métodos usados para criança vão servir para adultos. Então, por exemplo, em geral, no ensino de adulto, preocupa-se muito com a dinâmica, com a participação, com as perguntas que se fazem, com a maneira de ver as coisas e tal. E, na verdade, quando você ensina adulto, embora, por exemplo, pedagogia de Piaget, construtivista, já trabalhei isso com as crianças, o adulto tem muito mais que contribuir do que a criança, porque ele tem uma história de vida.
Então é uma pretensão muito grande o professor querer ser o dono do saber. Ele não é o dono do saber. Nem como criança ele é o dono do saber. Ele pensa que sabe mais que as crianças. Mas às vezes a criança dá um nó no professor. Quando você vai trabalhar com adultos, então, se você simplesmente desconsidera o universo que o adulto vive, a experiência que ele tem, está fadado ao desastre. Né? E esse, infelizmente, às vezes tem sido esse o método, chamado método do sermão. Né? O cara chega, prega, acabou. Não tem feedback nenhum, não tem respostas. A única resposta que ele vai ter é se a igreja, se o pessoal vai embora da igreja, se o pessoal fica. Então, dificilmente você vai ter, por exemplo, algumas igrejas adotam isso, é um negócio difícil, mas muito interessante. Igrejas que o pastor prega no domingo, e na terça-feira a igreja se reúne com ele para discutir o sermão dele. O pastor se arrisca bastante, mas é muito mais produtivo. E ele vai ter mais, vamos dizer assim, mais autoridade até, porque está dando oportunidade. Tá? Na minha igreja corre meio durante o culto mesmo. Essa pessoa, mas pastor, eu não entendi como é que é esse negócio e tal, porque é uma igreja pequena, então dá para fazer isso. Numa igreja como uma catedral, se a gente deixar, não dá para deixar fazer isso. Já aconteceu da pessoa, mas não sei o que, olha, meu amigo, muito boa a sua contribuição, mas vamos fazer o seguinte, depois do culto nós conversamos sobre isso. Deixa eu terminar aqui meu argumento. Não tem jeito, uma igreja com 1.000 frequentadores, 1.200 frequentadores, se você deixar todo mundo falar, diga, meu irmão. Não, essa questão de discutir as mensagens, se faz em células. Em células, excelente. A ideia da célula é essa ideia. E ai do pastor que cria células e não controla o que está sendo ensinado. Controla não no sentido de tem que manter a rédea ali, mas ele tem que saber pelo menos o que está sendo dito. Porque pode estar sendo gerado ali, em uma das células, uma rebelião contra ele. Ou contra a igreja, ou contra uma série de coisas. E não é... assim, acho que o pastor não deve ter medo de rebelião. Principalmente se ele for protestante. E se ele é protestante, ele já vem de uma rebelião. E é preciso fazer o povo pensar. E se você quer um rebanho de vaquinho de presépio, é melhor não deixar o povo pensar. Mas se você quer um rebanho consciente, com o qual você possa trabalhar de maneira séria, você tem que ensinar o povo a pensar, tem que questionar, o pastor tem que se arriscar, não tem jeito. Bom, esse tipo de leitura que nós estávamos falando, que é a leitura de escola dominical do professor para com os alunos, nós chamaríamos de leitura de discipulado. Porque ela é uma leitura já dirigida com o ensino em mente. Então vamos lembrar aqui, né, que a grande questão da hermenêutica são todas essas questões, teologia, exegese, hermenêutica, todos esses nomes que fazem parte dos estudos bíblicos, eles podem se resumir simplesmente nessa grande questão: ler a Bíblia. E aí, com que profundidade nós vamos ler a Bíblia? Com que finalidade nós vamos ler a Bíblia? E aí, eu passei para vocês, basicamente, né? Na verdade, esse Lectio Divina aqui deveria vir depois, mas tudo bem. A Lectio Divina é basicamente a leitura que foi desenvolvida por algumas escolas de meditação na Idade Média, onde você trabalha o texto bíblico com leitura, meditação, compartilhamento, oração. Isso produz uma visão de Deus, uma contemplação, e tem que levar a ação. Isso é muito interessante, porque na cultura ocidental nós ficamos apenas aqui, ó. De vez em quando a gente chega aqui. Embora seja uma cultura altamente racional, dificilmente nós meditamos.
gosta dessa palavra meditar? No Antigo Testamento, a palavra meditar tecnicamente, a palavra hebraica é a palavra ruminar. Salmo 1º. Exato. Salmo 1º, né? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita, rumina, dia e noite. A ideia é, você come, os ruminantes eles têm uma bolsa lateral, não vai direto para o estômago, aquela bolsa lateral, ela armazena a comida, aí o ruminante ele fica durante o dia inteiro, aquela comida volta e ele vai mastigando, e aí que ele vai engolindo. Então, a ideia de você meditar no texto bíblico é uma ideia de você tirar o máximo de nutrientes que o texto bíblico pode lhe dar. E aí a gente pode fazer essa meditação em vários níveis. Por exemplo, diga. Eu vou dar agora. Tá? Foi uma boa pergunta e é justamente o próximo assunto. Tá bom? Então, vamos lá. A gente viu a leitura devocional, que é uma leitura para alimento espiritual. E essa leitura ela pode ter níveis diferentes de profundidade, mas o importante aí é a finalidade. Por que você está lendo a Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia porque nela eu encontro a palavra de Deus e essa palavra me alimenta, essa palavra me instrui, essa palavra me dirige, essa palavra me dá conforto. Esta palavra, por isso, os católicos chamam essa leitura de leitura orante. Porque você lê e conversa com Deus ao mesmo tempo. Meu pai costumava dizer que meu pai era um bom discipulador, né? Ele gostava muito de ensinar gente nova na fé. E ele dizia o seguinte, que a Bíblia é o único livro cujo autor está do teu lado enquanto você lê. Então você pode perguntar para o autor o que ele quer dizer. Né? Então essa coisa de você orar enquanto lê e perguntar, Senhor, o que isso quer dizer com isso? Como é que isso se aplica na minha vida e tal? Essa é a leitura devocional. A leitura litúrgica é aquela leitura que ocorre normalmente na comunidade, e aí eu mandei para vocês alguns exemplos disso. Vocês se lembram que eu mostrei? Programa de leitura lá da Catedral Presbiteriana do Rio. Falei também que existem igrejas que têm um calendário litúrgico, tem tempos litúrgicos. Por exemplo, a igreja luterana, ela usa toga e usa estola. A estola é aquela coisa que se coloca sobre a toga. A toga a toga é diferente da batina. Tá? Há uma diferença fundamental entre batina e toga. Batina indica que a pessoa é consagrada unicamente ao serviço de Deus. Esse é o sentido da batina. Por isso ele usa aquela roupa que é chamada de batina. A toga nas igrejas protestantes significa que o pastor, o pregador, ele é mestre. É uma toga acadêmica. E o surgimento da toga nas igrejas reformadas é uma coisa muito interessante. Hoje é tido assim como uma coisa muito... Essa coisa da Inglaterra, da Europa, é uma coisa tão fora do nosso clima, quebra a informalidade e tal. Mas a ideia inicial da toga era a seguinte: quando Calvino foi para a cidade de Genebra, foi a primeira cidade que escolheu, por voto popular, tornar-se protestante. Até então, em 1530, houve uma dieta, uma reunião do imperador Carlos V com os príncipes alemães e suíços, e o assunto era a reforma, que anos antes o Carlos V titubeou porque ele tinha
ele precisava dos príncipes alemães para poder vencer o rei da França e tal, então ele não pendia nem para o lado do Papa, nem para o lado dos príncipes. Então ele ficou meio em cima do muro e com isso a reforma cresceu. Só que quando chegou em 1530, ele tinha consolidado a posição dele e aí ele quis fazer valer a sua força como imperador. Convocou os príncipes alemães, que eram os príncipes eleitores que elegiam o imperador, e diz, ó, a partir de agora, todo mundo volta a ser católico. Vocês vão ter que rezar a missa de acordo com a cartilha de Roma e não mais de acordo com a cartilha de Lutero. E alguns príncipes alemães escreveram um documento que dizia assim: nós, príncipes alemães, protestamos o direito de que em nossa protetorado, em nossa região, nós escolhamos a fé e o rito que nós vamos seguir. Este grupo foi chamado de protestante por causa disso. E o Carlos V viu que não tinha como, havia os príncipes que eram católicos e havia os príncipes que começaram a fazer parte dos protestantes, porque protestaram esse direito. Então eles passaram a ser chamados de protestantes e estabeleceu-se a chamada Paz de Westfália. A Paz de Westfália era resumida numa fórmula em latim: cuius regis, cuius religios. Conforme o rei, conforme será a religião. Então, se o rei é católico, o povo é católico. Se o rei é protestante, o povo é protestante. Mas Guilherme Farel saiu da Alemanha e foi pregar na Suíça, em Genebra. E ele começou a pregar em Genebra, e a cidade de Genebra, que era uma cidade que não tinha rei, tinha uma espécie de comissão, consistório que se chamava, começou a haver uma convulsão tão grande na cidade por causa do protestantismo e catolicismo, que o consistório reuniu a cidade em assembleia e perguntou: vocês querem ser católicos ou protestantes? E a maioria optou por ser protestante. Então foi a primeira manifestação democrática em que quem decidia a religião não era o rei, mas sim o povo. Ainda estava longe do que veio acontecer nos Estados Unidos, quando fugiram os puritanos, que eles deram liberdade de culto para todo mundo. Quem quiser pode ser católico ou protestante, ou o que quiser que seja, ou judeu, o que quer que seja. Mas isso só foi acontecer em 1700 e alguma coisa. Até então era cuius regis, cuius religios. Genebra, já em 1540, alguma coisa assim, não sei exatamente a data, já mudou um pouco, porque foi uma escolha do povo. Mas também, quem era católico foi expulso da cidade. Ou se convertia ou vaza. Melhor do que em algumas cidades católicas era ou se convertia ou morria na fogueira. Se bem que em Genebra também teve fogueira. Tá? Queimaram lá um herege, depois de ser protestante também. Mas aí Calvino veio para a cidade de Genebra, e Calvino já estava escrevendo livros defendendo a reforma protestante, e o Farel convocou Calvino para ficar em Genebra, e o Calvino montou em Genebra algumas coisas interessantes. Primeira coisa, ele montou um sistema de coleta de lixo. Foi o primeiro sistema de coleta de lixo da história. Outra coisa, ele começou a obrigar a todos os adultos de Genebra a entrarem para a academia. Ele fundou uma escola de teologia e de outras coisas. E aí, como Genebra se transformou numa cidade refúgio para os refugiados da perseguição religiosa, ele recebia os refugiados, matriculava na academia, 5 ou 6 anos depois ele dizia para a pessoa: olha, agora você volta para a tua terra e evangeliza. Com isso a reforma se espalhou graças a Calvino, graças a essa luta de Calvino. Então,
os reformados, calvinistas, treinados por Calvino, chegaram na Holanda, fundaram a Igreja Reformada Holandesa. Chegaram na França, formaram o Partido Huguenote. O Partido Huguenote, inclusive, mandou 2 pastores para o Brasil em 1551, na invasão francesa. Que é outra história também, que depois eu conto para vocês. Os calvinistas chegaram na Inglaterra, ficaram conhecidos como puritanos. Os mesmos calvinistas chegaram na Escócia e ficaram conhecidos como presbiterianos. Então, todas essas igrejas surgiram de Genebra, de lá. E aí o que acontecia? Os caras vinham para Genebra, às vezes fugindo, sem nada, e eles chegavam às vezes maltrapilhos. E às vezes eram pessoas líderes, pregadores, pessoas que conheciam profundamente a Bíblia. Então, o que Calvino fazia? Ele punha para ensinar nas igrejas, na academia, só que o cara não tinha roupa. A roupa dele estava toda destruída. Ou então, vinha o cara que conseguiu escapar, trouxe roupas ricas e tal. Então, começou a haver diferença. O que ele fez? Para que não houvesse diferença entre o maltrapilho e o bem vestido, ele punha toga em todo mundo. Então, a toga era uma maneira de igualar a todos. Era uma maneira de ninguém se sentir humilhado, nem de se sentir melhor do que os outros. Todos aqueles que iriam pregar ou ensinar. Normalmente eram pastores, que a partir daí começou a ver a questão da ordenação e tudo isso. Ainda é, exatamente. E aí houve uma briga muito feia, porque a anglicana é oficial da Inglaterra, e houve uma época em que houve uma disputa muito grande entre John Knox, que é o fundador praticamente da igreja presbiteriana, e a Maria Sanguinária, que era católica, que foi a que substituiu a Rainha Elizabeth, que era protestante. A Maria Blood Mary é chamada de Maria Sanguinária, e o apelido dela era Blood Mary. Então, por causa disso é que ela recebeu o seu apelido. Bom, isso tudo para a gente entender a questão das togas, né? Eu estou falando das togas. Então, nas igrejas luteranas, conforme a época do ano, a cor da estola indica o que está sendo ensinado. Estola verde indica que o ensinamento é para crescimento espiritual. Estola branca indica que está se falando da ressurreição ou da volta de Cristo. Estola vermelha está falando da salvação e do sangue de Cristo. Estola roxa está falando do luto pela morte de Cristo, normalmente é usada só durante a Semana Santa. E estola preta não é usada em muitos, mas na Igreja Católica é usada a estola preta e a batina preta na sexta-feira da Paixão, que é o dia da morte de Jesus. É pena que os católicos não entendem nada de liturgia católica e nem os padres estão preocupados em ensinar. Porque se os católicos conhecessem um pouquinho só da liturgia que eles têm, eles iam aprender muita coisa só de ver a cor que o padre está usando, o gesto que o padre faz, o levantar a taça, o jeito de levantar, o jeito que ele faz com a mão. Cada coisa dessa tem um significado na Igreja Católica. Mas como eles têm uma ideia quase que mágica desses atos, eles não se preocupam em ensinar para o povo. E o povo não tem ideia do que está acontecendo. Mas, por exemplo, cada missa é uma discordância que os protestantes têm dos católicos, eu acho que é uma discordância justa, mas cada missa é uma renovação de toda a história da salvação, inclusive da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso que a hóstia é o momento da morte de Cristo. Essa é a discordância máxima que os protestantes têm. Eles dizem, Cristo morreu uma vez e não precisa morrer de novo. Então, naquela hora que o padre levanta a taça, e ele diz aquelas palavras, né, de consagração do vinho, e ele fala mistério, naquela hora, tecnicamente, na teologia católica, o vinho se transforma em sangue
e a hóstia se transforma em pão. Ou melhor, a hóstia se transforma em corpo de Cristo. Então Cristo está sendo crucificado de novo. Mas aí nós estudamos transubstanciação. Exatamente. Ao comer-se a hóstia, nós estamos nos alimentando do sangue e da carne de Jesus. O que é uma coisa simbólica para os protestantes, mas para os católicos é literal. Tanto é que antigamente, hoje nenhum católico, tem católico que pensa assim, mas nenhum padre ensina, não ser os mais doidos, mas não podia mastigar. Imagina, vai mastigar o corpo de Cristo. Então havia uma lenda de que se você mastigasse a hóstia, sairia sangue. Então as pessoas tinham medo. E aí o maior terror das crianças na primeira comunhão é quando grudava a hóstia na boca, porque é trigo, gruda na boca. Se você tentar tirar com o dedo, o padre dava um tapa. Imagina botar o dedo no corpo de Cristo. Por isso você encontra às vezes cena, tem uma na internet, por exemplo, do padre brigando com a fiel na hora da hóstia, porque ela pegou a hóstia com a mão e você vê que o padre põe na boca do camarada. Não pode pegar a hóstia com a mão porque é o corpo de Cristo. E alguns pegam a hóstia com a mão e escondem porque são macumbeiros e aquilo ali é um pedacinho do corpo de Cristo. Então você imagina que macumba boa que dá para fazer com um pedaço do corpo de Cristo. E tem muito padre que morre de medo do cara pegar a hóstia e esconder, porque está profanando, de fato, o corpo de Cristo, que ele vai usar lá no centro de macumba para fazer uma macumba usando o corpo de Cristo. Para vocês terem uma ideia do quadro religioso brasileiro e dessa superstição misturada com a igreja. Bom, nós temos a leitura de discipulado ou catequética, que é essa leitura para aprendizado, a leitura teológica, que é uma leitura mais questionadora, mais uma leitura assim mais crítica. Eu diria que no discipulado você forma a fé. Na teologia você discute a fé. Por isso que seminário é perigoso. Se o cara vier sem ter uma fé muito bem firmada, ele pode perder a fé. E muitos perdem. Porque no seminário discute-se a fé. É o lugar para se discutir a fé. O pessoal diz que quem estuda teologia Ou se aproxima mais de Deus ou vai embora. É verdade, verdade. Porque, de fato, ao estudar, há vários riscos. Né? Um dos riscos, por exemplo, é a familiaridade com o sagrado. A familiaridade com o sagrado é muito perigosa. Você começa a considerar o sagrado de maneira irresponsável. Você é o detentor do poder sagrado. Isso é um perigo. Dizem que são 3 coisas que derrubam líderes religiosos, né? Poder, o dinheiro e o sexo. Né? Eu até conheço uma brincadeirinha que assim, que o pastor tem que tomar cuidado com 3 barras, né? A barra dos tribunais, a barra da saia e o conhaque São João da Barra. Ele tem que tomar cuidado com a bebida, com a sexualidade e com a questão de estar sempre em dia com a lei e tal. Mas eu acho que é mais séria a outro cuidado. Você tem que tomar cuidado com o exercício. Aliás, são as 3 áreas em que a Eva foi tentada. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou são as 3 áreas onde Jesus foi tentado. Comer o pão, a questão psicológica, né? Se joga para ver se você é filho de Deus mesmo, e a questão do poder. Se me adorares, te darei todos os reinos da terra.
Então você ter poder sobre outras pessoas, poder de influenciar, poder de dizer o caminho, poder de perdoar pecados, é muito perigoso. Muito sério. Tem que lembrar que esse poder não é nosso. Por isso que Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer esses discípulos com a autoridade dele. Por isso que lá no Apocalipse, os 24 anciãos pegam as suas coroas e depositam aos pés do Cordeiro. Porque o poder não é nosso, é de Deus, é de Cristo. Jesus é o Senhor. Então o pastor ele tem que tomar muito cuidado, o líder espiritual ele tem que tomar muito cuidado com isso. Por último, a leitura exegética ou metodológica, que é uma leitura que trabalha, aplica métodos científicos para tentar tirar da Bíblia o máximo que a Bíblia pode dar. E aí, voltando à sua pergunta, exegese. O que é exegese? A palavra exegese vem do grego ek, que significa de dentro para fora, né? De dentro para fora. Essa cruzinha aqui está errada, na verdade é um sinal de mais. É que o texto interpretou como uma cruz, mas é mais o verbo ago, que significa conduzir. Então, exago aí vem a palavra exegese. O que é exago? É conduzir de dentro para fora. É conduzir o sentido do texto para fora do texto. Então, a primeira tarefa da exegese é justamente conduzir para fora o seu sentido original. E aí o grande segredo é você aprender a ler o texto com os olhos, ouvidos e cultura da época. Então, você tem que começar a pensar o seguinte: o que esse texto significou, primeiramente, para os ouvintes originais. E aí, na exegese, vocês vão ver que existem vários níveis de ouvintes originais. Existe o ouvinte original do fato narrado, se for uma narrativa, mas existe o ouvinte a quem o fato está sendo narrado. Vou dar um exemplo. A história da travessia do Mar Vermelho não precisava ser contada para quem acabou de atravessar o Mar Vermelho. Os caras acabaram de atravessar o Mar Vermelho, Moisés reuniu todo mundo e disse: olha, agora eu vou contar para vocês o que aconteceu. Nós estávamos lá do outro lado, e eu orei a Deus, nós estávamos morrendo de medo, e eu clamei, e o mar se abriu, e nós andamos e viemos parar aqui. Não precisa fazer isso, porque todo mundo passou por aquela experiência. Mas isso precisava ser contado para os filhos dos filhos que não souberam que isso tinha acontecido. Então, esse texto, ele não foi escrito quando ele aconteceu. Foi escrito depois. Para quem não viu. Porque para quem viu, você não precisa contar. Mesma coisa o Evangelho de Jesus. O que Jesus fez só começou a ser posto por escrito a partir da terceira geração de cristãos. Por quê? Porque a primeira geração viu. A segunda geração tinha os apóstolos que contavam o que viram. Mas a terceira geração, os apóstolos já estavam morrendo ou já tinham morrido. Então alguém precisava contar para eles o que aconteceu. E aí acontece uma coisa muito interessante, que pouca gente compreende. A gente até sabe se a gente parar para pensar, mas quando a gente lê, a gente não pensa nisso. A gente abre a Bíblia e está lá, Mateus. Então, Mateus foi o primeiro livro a ser escrito. Marcos. Deve ser a continuação da história. Aí você leva um susto. Fala, não é a continuação. Conta a mesma história. Lucas. Vai continuar a história ou não vai? Lucas continua a história, só que ele continua em Atos, depois de João.
Só que antes de Mateus, Marcos, Lucas e João escreverem os seus evangelhos, Paulo já tinha escrito pelo menos as suas cartas mais antigas. Ele já tinha mandado uma carta aos Tessalonicenses, já havia mandado uma carta aos Coríntios, já havia mandado uma carta aos Gálatas, já havia mandado a segunda carta aos Tessalonicenses, pelo menos mais uma carta aos Coríntios, aos Filipenses. Então, qual é a primeira literatura que aparece no decorrer da história da escritura do Novo Testamento? As cartas de Paulo. Isso quer dizer que o relato mais antigo que nós temos da ceia do Senhor não é o relato de Mateus, Marcos, Lucas ou João. É o relato de Paulo em 1 Coríntios 11, quando ele diz que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o primeiro relato da ceia. O segundo, provavelmente, é o de Marcos. O terceiro, talvez o de Mateus, dependendo da teoria que você segue. Talvez depois Lucas e, por último, de João. Então, notem que, ao ler a Bíblia hoje, nós já não a lemos na ordem em que ela foi escrita. Na leitura devocional, a gente nem percebe isso. Tem uma razão. A teoria mais antiga é de que Mateus foi escrito primeiro, depois de Mateus, Marcos fez um resumo de Mateus, porque Marcos é menor do que Mateus, e Lucas começou a pesquisar para escrever, utilizando-se talvez de Mateus e Marcos, e ele escreveu. E João provavelmente foi o último a escrever, porque a maneira dele escrever é totalmente diferente dos três primeiros. Tanto é que os três primeiros são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos entre si, eles seguem mais ou menos a mesma ordem. Essa teoria motivou a colocação dos livros dos evangelhos nessa ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que mais tarde, outras teorias começaram a surgir, dizendo: não, peraí. Por exemplo, descobriram que Mateus tem textos iguaizinhos os de Lucas, e textos iguaizinhos os de Marcos. Mais ou menos, eu estou dizendo o número aqui sem pesquisar, então esse número pode estar errado, mas só para vocês terem uma ideia. Vamos dizer assim que 600 versículos que aparecem em Mateus e Lucas aparecem em Marcos, exatamente iguais. Cerca de 300 versículos que aparecem em Mateus aparecem em Lucas, mas não aparecem em Marcos nem em João. Aliás, João praticamente não aparece nada. Os milagres de João são praticamente todos diferentes dos outros milagres. Só um milagre de João, 2 milagres de João que são iguais aos evangelhos sinóticos, que é a multiplicação dos pães e Jesus andando por sobre as águas. Fora isso, os milagres que João narra são completamente diferentes dos milagres narrados pelos evangelhos sinóticos. E aí começou-se a questionar o seguinte: se 3 livros usam o mesmo versículo, quem copiou quem? Ou será que todo mundo exatamente tinha a mesma cabeça, escrevia exatamente igual? Vou dar um exemplo atual. Uma vez eu estava eu ouço muito a rádio, a CBN e a Band News. E eu vou de um para o outro, assim, começa a ficar chato aqui, eu mudo e tal, quando eu vou para o Rio de Janeiro. E eu ouvi uma notícia assim: houve um incêndio em tal lugar, e houve tantos feridos, não sei o que, o texto, assim, bem enxuto, dando a notícia. Aí terminou da notícia, eu mudei da CBN, que é onde estava dando notícia, para Band News. Estava dando exatamente a mesma notícia, exatamente o mesmo texto. Com as mesmas palavras, iguaizinhas. Aí eu fiquei com a seguinte pergunta:
Será que a Band News escutou a notícia na CBN e foi copiando e deu a notícia logo em seguida? Ou será que uma agência de notícias produziu aquele texto, que foi enviada para as duas emissoras, e as duas emissoras simplesmente leram do jeito que a agência de notícias havia criado? A fonte era quem? Provavelmente a agência de notícias. Então os estudiosos começaram a achar que o que havia em Mateus e Lucas igual a Marcos, como Marcos dava evidência de ser o evangelho mais antigo, provavelmente Mateus e Lucas copiaram de Marcos. Mas o que havia em Mateus, que era igual a Lucas, e que não tinha em Marcos, eles copiaram de alguma outra fonte, porque é exatamente igual. E normalmente de Marcos vêm os relatos, as narrativas, as histórias. Mas em Mateus e Lucas, tem diálogo, tem texto, tem palavras de Jesus. Então alguém imaginou que houvesse uma fonte independente de Marcos que trazia uma espécie de coletânea dos ditos de Jesus. Porque Mateus e Lucas, em geral, não têm longos discursos de Jesus. Tem frases de Jesus. Quem tem longos discursos é João. Então, esse é o problema sinótico. Há várias tentativas de soluções. Várias teorias tentando explicar por que os versículos são iguais, por que são versículos diferentes e tal. A conclusão mais aceita hoje em dia é a teoria das duas fontes, que é a fonte de Marcos. Marcos foi o primeiro a escrever, então ele fez um relato da vida de Jesus, consistindo basicamente de episódios de Jesus, contando que ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, sem se preocupar muito com a hora. E havia uma fonte chamada que, porque em alemão, fonte é Quelle. Então, como os estudiosos alemães começaram a fazer essa pesquisa, eles disseram, olha, a fonte Quelle. A fonte, qual fonte? Quelle, fonte. Então, eles começaram a chamar essa fonte de quê? E aí, Mateus e Lucas aproveitaram elementos de Marcos e aproveitaram elementos de quê? Mateus tem elemento próprio de Mateus que não tem nem em Lucas nem em Marcos. E Lucas tem elementos próprios de Lucas que não tem nem em Mateus nem em Marcos. E também, como não é elemento comum, provavelmente é material próprio de Mateus e material próprio de Lucas. Por que eles dizem isso? Mas isso pode ter sido testemunhas oculares. Pode ter sido testemunhas oculares e contaram. Como eles foram muito fiéis, cada um contou e foi igual a história, que é Jesus. Acontece que a história não é tão igual assim. Há contradições, às vezes, que são difíceis de conciliar. São complicadas, às vezes. Segundo, desses três, testemunha ocular é Mateus e Marcos. Lucas não é testemunha ocular. Mas se Mateus é testemunha ocular da vida de Jesus, porque ele era apóstolo. Não, desculpa. O único testemunho ocular é Mateus. Por que é que ele não foi o primeiro a escrever? A primeira teoria é que Mateus era o primeiro a escrever, por isso está nessa hora, Mateus, Marcos, Lucas. Mas hoje, ninguém mais aceita que Mateus foi o primeiro a escrever. Claramente, ele está usando fonte, você percebe que ele está copiando Marcos. O que ele vai copiar Marcos se Marcos não foi testemunho ocular? Então, a teoria de que Marcos, na verdade, guardou as memórias de Pedro. Que Marcos era discípulo de Pedro. Essa teoria, ela é corroborada por um cara chamado... Papires.
Papias é um dos pais da igreja do primeiro século, na verdade. Só que os escritos de Papias, nós não temos nenhum escrito de Papias. Nós sabemos o que Papias falou através de Eusébio, que escreveu cerca de no ano 300. Ele escreveu uma história da igreja, então ele cita Papias. Então o que nós temos de Papias é de segunda mão, é através de Eusébio. E aí vem uma outra pergunta crucial. Como é que eu sei que Marcos escreveu Marcos? O texto diz. Você leu o Evangelho de Marcos? Em nenhum lugar que leu Marcos escrevia esse texto. E quem disse que Marcos escreveu Marcos foi Papias. E nós só sabemos disso porque o Eusébio nos contou. A mesma coisa acontece com Mateus. Mateus não diz em nenhum lugar que Mateus, escreveu o Evangelho de Mateus. E Lucas, embora ele seja extremamente pessoal, escreveu o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, mas em nenhum lugar diz Lucas, discípulo de João, discípulo de Paulo, e dizem que Lucas preservou as memórias de Paulo. E Mateus era apóstolo. E aí João também era apóstolo. Esses livros foram aceitos com base na pressuposição de que ou foi escrito por um apóstolo, ou foi escrito por um discípulo direto de um apóstolo. Mas hoje, a gente sabe que, na verdade, só cremos que esses livros foram escritos por essas pessoas através de evidências externas. Nenhum dos livros diz que Marcos foi escrito por Marcos, Lucas por Lucas, João por João, Pedro por Mateus por Mateus. Diferente dos livros das cartas de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, aos crentes, aos santos, aos irmãos. Aí outra coisa, é uma carta. Então tem remetente. Mas o Evangelho não tem remetente. Notem, quando a gente começa a pensar nisso, nós já não estamos mais fazendo uma leitura devocional. Aliás, isso aqui pode acabar com a nossa devoção. Muita gente sai desolado, meu Deus do céu, eu acho que Marcos, e agora, o que eu faço na minha vida? Não pode ter sido Marcos e não sei o quê. Essa é uma leitura exegética. Estou aqui entrando no campo da exegese, por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte: Jesus viveu, morreu, ressuscitou, 40 dias depois subiu ao céu. Os apóstolos, a partir de então, 120, 10 dias depois se transformaram, era 120, 10 dias depois se transformaram em mais de 3 mil. Mais alguns dias depois se transformaram em mais de 5 mil. Essa gente toda não precisa disso aqui para saber o que Jesus fez. Porque os apóstolos estão aqui e eles contam. Essa é a primeira geração. Na segunda geração, quando estamos perto de Antioquia, começa a ocorrer a evangelização do mundo, você vai falar com pessoas que não estão em contato com os apóstolos, eles só têm contato com Paulo. Então, ainda é tradição oral. Mas existe um outro elemento. As epístolas ensinam essa gente. Qual era o método de Paulo? Ele fundar a igreja, ele deixava a gente na liderança, ele, depois de um tempo, ele mandava alguém perguntar e lá ver o que estava acontecendo, voltava com tantos problemas, e aí ele escrevia uma carta.
se possível, voltar. Esse era o método de Paulo no seu trabalho. Agora, vocês já notaram que Paulo não cita nenhum fato da vida de Jesus, a não ser a morte e a ressurreição. Já viu Paulo falando assim, certa ocasião Jesus libertou uma multidão com 5.000 pessoas, usando só 5 pães desvestidos. Por quê? Porque os evangelhos não estavam escritos aí. Será que Paulo sabia dessas coisas? Será que essa tradição chegou aos filhos de Paulo? Será que Jesus revelou essas coisas a Paulo? Paulo, vou contar uma história para você brincar. Eu fiz isso, fiz aquilo. Tá, se acontecer isso, por que Paulo não cita os fatos da vida de Jesus? Aí vem a terceira geração. Quando os apóstolos, que ainda estavam ativos na segunda geração, começaram a morrer. O único apóstolo que sobrou foi João. Se é que João sobreviveu, alguns acham que não. Alguns acham que o João que aparece a partir da terceira geração, a partir lá do ano 80, mais ou menos, era um presbítero de Éfeso que tinha o nome de João. Eu estive lá em Filadélfia, lá na cidade, nas 7 cidades do Apocalipse, tem o túmulo de João. Tem 2 túmulos. 2 Joões. João o apóstolo e João o presbítero. Então há evidências muito fortes de que houve um João em Éfeso, muito respeitado por todas as comunidades ao redor, pelas 7 igrejas do Apocalipse, chamado João. Se esse João era o apóstolo, ou se ele era o presbítero, ou se o presbítero e o apóstolo era a mesma pessoa, ninguém sabe, porque os pais da igreja citam João o apóstolo e João o presbítero. Alguns identificam os dois, outros dizem que são pessoas completamente diferentes. Por exemplo, Policarpo de Esmirna, que é do 2º século depois de Cristo, ele se dizia discípulo de João o presbítero, que era discípulo de João o apóstolo. E aí? Aí nessa terceira geração começam a surgir os evangelhos. Por quê? Porque a tradição moral a respeito de Cristo precisava ser fixada de alguma forma. E aí você vai pegar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tentação de Jesus em Marcos. Um versículo. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias, onde jejuou durante 40 dias e foi tentado para ser tentado pelo diabo. Estava com as feras, foi nos anos do cerveiro. Narrativa da tentação de Marcos. Narrativa da tentação de Mateus. Foi levado para o deserto, onde jejuou durante 40 dias e depois disso foi tentado pelo diabo. O diabo veio e falou: transforma uma pedra em pão. Estou resolvido. Ele respondeu a Bíblia. Não só de pão viverá o homem. Aí pegou, levou ao pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, então você joga aqui que está escrito lá em Salmo 91. Tem gente que usa o Salmo 91 para defender do diabo. Não sabe que o diabo citava o Salmo 91. Defender do nenhum Salmo 91. Esse Salmo 91 dizendo assim: está escrito: aos teus anjos que dá ordens a teu respeito para que te guardes, para que não tropeces em nenhuma pedra. E Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí então ele pega e mostra todos, para uma alta montanha, mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isso te daria se prostrado e me adorares. Aí ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Aí o diabo retirou-se até a ocasião oportuna. Então, note que a narração de Mateus tem a narrativa que Marcos tem, mas tem um diálogo que Marcos não tem. Os estudiosos dizem que esse diálogo veio da fonte dele, enquanto que a narrativa veio de Marcos. Aí você vai em Lucas,
a narrativa inicial é quase igual, exatamente igual, tal, só que o diálogo de Jesus transforma a pedra em pão, ele não só de pão que virar um homem. Se você se ajoelhar e me adorar, eu darei todos os bens da terra. O Senhor teu Deus adorará só ele que terás na boca. Aí lá vem o final do pináculo, fala, te joga daqui, porque os teus anjos está escrito, tal. Exatamente o que diz na fonte que, né, o texto de Mateus, só que há uma inversão da ordem das tentações. Por quê? Essa é uma pergunta exegética. Deu para entender? Respira fundo e vamos continuar. Segundo Papias diz que quando Nero botou fogo em Roma, sumiram os apóstolos e todo mundo e tal. Quando eles começaram a se encontrar depois que o fogo, toda aquela perseguição começou a amainar, Pedro e Paulo tinham desaparecido, e aí Marcos encontrou-se com os irmãos, e aí os irmãos dizem, e Pedro, ele foi crucificado, foi morto. Você estava com ele até o fim? Estava. Aí, segundo Papias, diz que os irmãos viraram para ele e disseram, então Marcos, que é João Marcos, aquele que teve na primeira viagem missionária de Paulo, sobrinho de Barnabé, que abandonou, e que no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, ou de Marcos, eu não tenho certeza, mas de Lucas, acho que Marcos, de Marcos mesmo. No Evangelho de Marcos, é aquele menino, aquele jovem que saiu sem roupa, com uma capa, para ver Jesus sendo preso, e os soldados tentaram pegá-lo, pegaram na capa e ele fugiu sem roupa. Essa passagem é de Marcos, se eu não me engano. Por isso que a identifica, ele saiu correndo nu, exatamente, porque ele era muito menino. Esse seria... E João Marcos, sobrinho de Barnabé, que mais tarde, segundo Papias, acompanhou Pedro nos seus últimos momentos. Aí então os discípulos reuniram-se com Marcos e dizem, Marcos, por que você não nos conta, não coloca por escrito o que Pedro costumava ensinar? E aí então ele inventa o gênero evangelho. Até então nunca ninguém tinha usado a palavra evangelho como Marcos usou. Ele diz evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Começa a contar a história de João Batista. A introdução de Marcos é extremamente seca. A de Mateus já mostra a genealogia de Jesus e o nascimento em Belém. A de Lucas mostra o anúncio a João Batista, o anúncio a Maria, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus e, por fim, termina com a circuncisão e o batismo de Jesus. Não, e a história de João Batista que vem no deserto e aí Jesus batiza. Marcos já na primeira página já entra no batismo de Jesus. Lucas vai só no capítulo 2 é que ele vai falar do batismo de Jesus. Então a introdução de Lucas é muito maior, de Mateus um pouco menor e de Marcos praticamente inexistente. Então isso é exegese. É a gente pegar o texto e falar assim, bom, esse texto só faz sentido se eu entender o que ele significou lá. Então eu vou fazer uma viagem para o passado. A hermenêutica, ela tem a ver com o deus grego Hermes. Hermes é, na verdade, o deus Mercúrio. Era aquele deus que tinha asinhas na testa e no pé. Por quê? Porque os antigos, eles observavam muito os céus e eles começaram a perceber uma coisa. Eles começaram a perceber que as estrelas, durante a noite, elas fazem um movimento de rotação do mesmo jeito que a Terra, o Sol faz durante o dia.
É como se as estrelas fizessem assim, e o Sol surgisse aqui, e essas estrelas fizessem assim de novo. Elas vão fazendo. Mas as estrelas são fixas. Elas mudam durante o ano, e aí vão surgindo os signos do zodíaco, que são os sinais das 12 constelações que marcam os 12 signos do zodíaco. Então, daí vem a questão do horóscopo, né? Que o signo que está se pondo no dia que você nasceu é o teu sinal. A palavra signo significa sinal. Então você nasceu sob o signo de Escorpião. Por quê? Porque na hora que você nasceu, Escorpião estava aparecendo no poente. Ou no nascente, não sei qual é o critério. Esse é o sinal. Então você nasceu sob o sinal de Leão, sob o sinal, que são representações das estrelas no céu. As constelações são o formato que as estrelas tomam no céu e que os antigos deram nome a esses formatos. Mas eles perceberam uma coisa, que 5 astros não seguiam esse movimento. Todas as outras estrelas, elas nunca mudavam de lugar. Todas elas estavam sempre no mesmo lugar em relação às outras. Mas havia 5 astros que mudavam de lugar. Um dia estava aqui, um dia estava aqui, outro dia estava aqui. Então eles começaram a chamar esses astros de viajantes. E eles deviam ter mais poder do que as estrelas, porque eles andavam entre as estrelas, eles não eram presos no céu como as estrelas são. Em grego, o verbo planal significa viajar, daí vem a palavra planeta. Os antigos descobriram então os 5 planetas visíveis a olho nu, que são Mercúrio, que era o que andava mais rápido, por isso ele tinha asinha nos pés. Vênus, que é o mais brilhante, a estrela d'alva, a estrela Vésper, então era a mais linda do céu, por isso ela é representada para Deus do amor, ou Afrodite, em latim Vênus. Marte, que era um deus vermelho, portanto devia ser o deus da guerra, ele vivia cheio de sangue, era chamado de Ares pelos gregos e de Marte pelos romanos. Saturno, que era um deus lá, uma planetinha distante, meio achatadinho e tal, que tinha os anéis e tal, mas ele era meio apagado e tal, então ele era Cronos, o tempo. Ele era mais velho, era mais antigo, de todos e tal. E Júpiter, que era um cronida, quer dizer, ele era filho de Cronos, e que Cronos tentou devorá-lo quando nasceu, mas o Júpiter, ele, na verdade, é Zeus, né? Zeus em grego, Júpiter em latim. O Zeus, ele foi escondido pela mãe, quando ele cresceu, ele brigou com o pai, lutou juntamente com seus irmãos, 2 irmãos, Poseidon e Hades. Zeus, Poseidon e Hades lutaram contra o Cronos. E os 3 derrotaram o tempo, por isso eles se tornaram eternos. E aí Zeus, que foi o comandante, tomou o Olimpo para ser o seu trono. Então passou a ser a linhagem dos olimpianos. Como ele era mais poderoso que os 2 irmãos, ele deixou que o Poseidon ficasse com o ar. E o Hades ele mandou para debaixo da terra para cuidar do mundo subterrâneo. Então o único que continuava no céu era Zeus. O Hermes, que era o Mercúrio, como ele andava muito rápido, às vezes ele estava perto de Júpiter, às vezes perto de Vênus, perto de Marte e tal, ele devia ser o mensageiro dos deuses. Então quando alguém queria mandar uma mensagem para alguém, chamava o Ares, o Mercúrio, desculpe, ou Hermes, e dizia assim: Hermes, vai lá e diga para ele isso, isso, isso. Aí o Hermes ia dizer, aí a pessoa disse: mas o que ele quis dizer com isso? Aí o Hermes explicava. Daí veio o verbo
entender o que significa interpretar. Daí as coisas que não são difíceis de interpretar são herméticas. Ninguém consegue abrir. Uma coisa hermeticamente fechada é porque ninguém consegue desvendar, ninguém consegue abrir. Só Hermes poderia desvendar algo assim. Então daí vem o termo hermenêutica. Claro? Qual a diferença? Essa é a pergunta, né? Qual a diferença? Né? Hermenêutica então vem de interpretar, vem de Hermes, que era o mensageiro dos deuses, na mitologia grega. Mas e aí? O que é exegese e hermenêutica? Bom, nós temos então o fato, evento bíblico, ou o evento na história, cadê minha pergunta aqui? No seu contexto histórico-cultural. Então Jesus morreu na cruz e tal. E eu estou nos dias atuais tentando entender isso aqui, só que eu estou num contexto histórico-cultural completamente diferente desse. Primeira coisa que eu tenho que fazer: exegese. Eu tenho que ir para o passado e entender as coisas como se eu vivesse naquela época. Para isso eu preciso ter conhecimento da história, da geografia, da língua original, das técnicas de escrita, de como as pessoas entendiam, dos mitos, do que significavam as coisas para as pessoas. Isso é exegese. Exegese, então, é um caminho para o passado, no texto, na época em que o texto foi escrito, e tentar ouvir com os ouvidos originais. Entendi? Entendi o que Paulo quis dizer com esse texto para os coríntios. Tá, e daí? E daí eu vou fazer hermenêutica, que é interpretar isso para a minha época, que não deixa de ser uma atualização do texto. Então, sempre que a gente lê a Bíblia, a gente faz isso. Às vezes com mais critério, às vezes com menos. Às vezes a gente faz isso assim, automaticamente, né? Você pega o texto, lê, meus irmãos, a ovelha perdida e tal. Isso aqui significa que quando alguém sai da igreja, a gente deve ir atrás. Eu fiz a exegese e a hermenêutica assim, não. A questão é, nem sempre é simples assim. Então, por exemplo, Jesus recebeu os discípulos de volta, que ele tinha enviado, 70, 2 a 2. Os discípulos voltaram maravilhados, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem só pela menção do teu nome. E Jesus diz: eu sei, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quer dizer, à medida em que o evangelho está se espalhando, Satanás está perdendo o seu poder. Eu estou vendo ele está caindo do céu com tanta rapidez, que é como se um relâmpago estivesse caindo na terra. Foi isso que Jesus quis dizer. Aí um cara muito bacana, para não dizer outra coisa, tira uma fotografia da cúpula da capela de São Pedro em Roma, algumas horas depois da renúncia do Papa Bento XVI, e pega um relâmpago caindo na cúpula da igreja de São Pedro. Que é muito natural, tem um para-raio ali, claro, vai atrair relâmpago, deve cair milhares de relâmpagos ali, todo ano. Mas aquele cara fotografou, achou bacana aquela foto, botou na internet, aí já está toda a internet, principalmente o YouTube, coalhado de gente dizendo: é o cumprimento da profecia de Jesus. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que ele está fazendo? Não é nem exegese nem hermenêutica.
Ele está fazendo um texto totalmente fora do contexto. E tem um outro camarada aí que está dizendo o seguinte: eu rasgo a minha Bíblia se o Papa João Paulo II não ressuscitar. Porque ele é o 8º rei lá de Apocalipse 17, que diz que foi ferido mortalmente, e que ele vai ressurgir, e que todos se maravilharão, e todos entregarão a ele o seu poder, e então ele é o anticristo. Pode esperar que o próximo Papa será João Paulo II. Ressuscitado. Pode ser um clone, pode ser alguém, não sei o quê, mas se não ressuscitar o João Paulo II, eu rasgo a minha Bíblia. Vai ter que rasgar a Bíblia. Eu não sei se isso procede, quando ele entra no túmulo, aí tem uma das questões que diz assim, tinha um lençol em cima, né? Isso. E no cantinho tinha um lenço de cabeça, sabe? Isso, exato. Dobradinho. Eu estava lendo